Sejam todos bem-vindos, alunos do nono ano de Geografia. Essa é a nossa primeira aula do ano de 2021. Não é como a gente gostaria, né? Nós gostaríamos de iniciar a aula de forma presencial, mas infelizmente ainda não é possível. Então, nós vamos utilizar esse recurso da tecnologia para a gente continuar realizando as nossas aulas. E a gente começa o conteúdo do nono ano falando sobre a globalização. Primeiro, eu queria dar para vocês, então, as boas-vindas. Vamos começar a nossa aula. Bom, começando então a falar sobre globalização, a gente vai falar sobre globalização e os efeitos dela. Para isso, eu vou procurar uma apresentação aqui. Ok. No livro de vocês, na página 46, no capítulo 3 do livro didático, o título é A Globalização e seus Efeitos. Para começar, a gente pode questionar o que é essa globalização. Globalização é um processo de aprofundamento internacional da integração. O que é essa integração? De uma aproximação das relações. Isso pode ser econômica, social, cultural, política, ou seja, o mundo se tornar mais próximo, onde as relações entre um país e outro se torna de maneira mais rápida, mais produtiva, e que teria sido impulsionado pela redução dos custos de transporte e também reduzindo os custos de comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Bom, isso é uma definição de globalização, porque tem alguns autores que diz que a globalização começou muito antes do final do século XX, que ela tenha começado lá mesmo no século XV, quando começaram as grandes navegações, em que um país passou a ter contato e comércio com outros países. Mas isso é assunto que diverge opinião, diverge opiniões entre vários autores. E vocês vão, ao longo do tempo, se depararem com autores que nas duas linhas de pesquisa, nos dois campos de pesquisas. Então, logicamente, que no século XXI, especialmente, final do século XX e século XXI, vai haver uma revolução tecnológica intensa. Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Começou aquela época da Guerra Fria, que vocês no nono ano ainda vão estudar sobre a Guerra Fria. Mas de forma muito rápida dá para a gente entender que a Guerra Fria, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam dominar o mundo com seu sistema capitalista e a União Soviética queria também a hegemonia do mundo, mas com o sistema socialista. E um e outro, tentando provar que o seu sistema era melhor, precisava de mostrar para a sua população o porquê que esse sistema era melhor. Então virou uma verdadeira corrida tecnológica, especialmente na área espacial, em que cada uma dessas potências procuravam se sobressair, né, sobre a outra. Então houve uma revolução tecnológica e também nas telecomunicações, nos meios de transporte. Tudo isso vem se transformando e vem melhorando até os dias de hoje. Hoje, boa parte da população da comunicação acontece em tempo real, via satélite e fibra ótica. É uma realidade nossa, que não é nada de novidade para vocês. E a partir disso foi surgindo novos ramos da ciência, como é o caso da robótica, que também não é novidade, a biotecnologia, a microinformática e a nanotecnologia. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A robótica, eu coloquei aí para vocês uma fábrica de carros, e eu vou até pegar uma canetinha aqui para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Olha, aqui ó, a robótica. Colocamos aqui uma fábrica de carros, que é algo que é fácil de cada um de vocês identificarem, porque nós temos várias montadoras de carros no Brasil. Então elas usam todo esse aparato tecnológico dos robôs, da robótica, para construção, né, para montagem dos carros. Aí você se pergunta, mas cadê o ser humano?
Bom, o ser humano tem sido substituído por essas máquinas. Isso tem sido, né, motivo de desemprego, que a gente vai ver ainda também os dois tipos de desemprego que são gerados é, pela modernidade. Também nós temos aí a nanotecnologia. E aí eu tenho certeza que a maioria dos alunos às vezes nos pergunta por que esse nome nanotecnologia? É porque tem uma unidade de medida chamada nanômetro. E um nanômetro é como se eu pegasse um milímetro, né, e dividisse por mil. A milésima parte de um milímetro seria um nanômetro. E seria como a gente pegar ali um fiozinho de cabelo e dividir ele em, né, mil por mil para a gente ter um nanômetro. E nós temos hoje circuitos integrados que são construídos de maneira tão pequena, fabricados de maneira tão pequena, que eles têm em torno de 5, 7 nanômetros. Quer dizer, então, que a tecnologia vem diminuindo cada vez mais para que a gente possa diminuir o tamanho dos processadores, dos chips e diminuir também o tamanho de aparelhos. Por isso que hoje nós temos câmeras tão pequenas, nós temos às vezes aparelhos, né, que são utilizados dentro da tecnologia tão pequenos, porque os circuitos integrados estão cada vez menores. E também tem a biotecnologia. Bio quer dizer vida. Então, por isso que eu coloquei essa foto em que mostra plantas. A biotecnologia tem vários ramos de atuação em todos os campos da vida. Nas células tronco, onde é utilizado células para que estão sendo estudadas, né, para solução de doenças. Nesse caso eu coloquei as plantas porque nas plantações tem havido muito uso de tecnologia para o melhoramento genético das sementes, melhoramento genético dos alimentos, é, especialmente no que diz respeito a combate às pragas, aonde quando há um melhoramento genético, já a planta já sai com determinada resistência àquela praga. Então há muita tecnologia voltada para esse ramo de atividade também. No próximo slide a gente vai falar sobre os fluxos financeiros. O aumento da circulação de capital, capital é dinheiro, pelo mundo, é uma característica da globalização. Com o alargamento do mercado internacional e a intensificação das trocas comerciais, os capitais passaram a circular de forma mais rápida. E hoje, de forma tão rápida que a gente fazendo um Pix pelo celular, você pode transferir grande soma de dinheiro para qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar, em tempo real, em segundos. E isso não é algo que antigamente não era impossível de se fazer. Uma outra coisa, que é bom a gente falar desse fluxo financeiro, é que uma pessoa daqui do Brasil, que mora em Goiás, que mora numa fazenda, com o uso de um celular, ele pode comprar parte de empresas que estão em qualquer parte do mundo, apenas usando o celular, e sem nunca ter pisado naquele país ou naquela empresa. Isso é um grande exemplo do que acontece na globalização, né? Nessa mundialização, na modernidade. Transporte de mercadorias e pessoas também tem ganhado novos ares, né? Tem também recebido muita inovação, especialmente no que diz respeito ao sistema multimodal. O que seria? Cada modal de transporte, por exemplo, existe o modal rodoviário, o modal hidroviário, o modal aeroviário, ferroviário. Então, nós podemos montar toda uma logística para que esse produto fique mais barato, que possa chegar mais barato nas prateleiras. Para isso é montado todo um sistema multimodal. A mercadoria de repente pode sair num caminhão, depois pode pegar um trem, como é o caso aqui de São Simão, né? Que a mercadoria vinha toda, né, a soja e vinha toda nas carretas até chegar especialmente nas empresas ali do Porto, na Caramuru, por exemplo, mas que hoje isso vai começar a mudar e vão chegar mais de trem, né? Vão usar as ferrovias. Chegando no Porto de São Simão, elas vão pegar a hidrovia, né, as barcaças, e vão levar até uma cidade paulista. De lá, de novo, de trem, vai chegar até o Porto de Santos.
Então, quer dizer, nós estamos usando pelo menos 3 vias de transporte, um transporte multimodal, para que essa mercadoria chegue e chegue o mais barato possível. Bom, sobre a cultura da globalização, a gente vai falar isso na próxima aula. Então, eu deixo para a próxima a gente comentar sobre isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Nós vamos fazer agora alguns exercícios e fiquem todos com Deus.